A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, muita coisa. Espero que você esteja cheio da vontade de aprender. Amém? Eu tô entusiasmado com a palavra, sempre estou. E eu tenho certeza que se você der ouvidos ao que Deus diz, sua vida muda. Mudou a minha, por que não vai mudar a sua? Amém? Então, vamos continuar adorando a Deus? Vamos continuar? Você pode ficar em pé. Isso, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Busca a Deus. Peça a Ele para te dar sabedoria, para que Ele te dê ouvidos espirituais, para que a palavra possa penetrar no teu coração, não na sua mente, mas no seu coração. Faça isso agora. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Enchendo-nos com teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Adore, levante a voz e cante a Ele. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Obrigado a vocês aí. Lindo demais. Deus abençoe.
Tem como me dar um pouquinho mais de retorno, meu irmão? Só um pouquinho mais, por favor. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, amados, queridos, nós vamos falar hoje sobre a Arca de Noé. Ô pastor, a Arca de Noé? Eu escuto isso desde pequenininho, e o senhor vai falar da arca. Hoje eu queria explorar essa arca com você, entrar dentro dela, visitar alguns compartimentos dela. Pode ser? Você recebe? Então vamos pensar aqui comigo. Eu quero que você se desligue de tudo agora, amém? Para que você flua na presença de Deus. Então, se você ficar preocupado com alguma coisa, você não vai entrar na arca comigo. Então, eu quero que você se desligue de toda preocupação, deixa aí do lado, como eu sempre digo. Quando acabar o culto, você vai procurar, ela não vai estar mais aí. Eu creio nisso. Por que o senhor crê? Porque a palavra de Deus é remédio, porque a palavra de Deus é a saída dos nossos problemas. Nós é que não acreditamos nisso e não confiamos nisso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que por que Deus colocou a arca nas nossas histórias? Será que era simplesmente para recolher os bichinhos, salvar os bichinhos, salvar a família de Noé, só isso? Será que para evidenciar que Deus ficou zangado com o pecado e acabou essas três coisas, salvar os bichinhos, salvar a família de Noé e mostrar a ira de Deus com relação ao pecado? A arca, todo mundo aqui sabe, e eu já preguei sobre isso mais de uma vez, ela foi construída com madeira. E aí eu quero começar a trazer você para o contexto. A madeira significa cruz. Havia pregos. Tudo uma simbologia do que viria. E ali foi betumado, você sabe, toda a arca foi betumada. O betume significa a proteção, significa como se fosse o sangue de Cristo nos guardando, protegendo. E a arca flutuava. Ela flutuava como Jesus andou sobre as águas. E isso é incrível. Se você começar a... Está baixo o meu som, irmãos? Está baixo? Tá bom para vocês? Então, a arca flutuava como Jesus andava sobre as águas. E isso tem um significado espiritual muito grande para nós, muito forte. Será que a arca não seria um convite a nós de mudarmos de vida, de conquistas, de sair de um lugar onde há um caos para viver numa terra completamente diferente? Você já tinha pensado nisso? Que é um transporte, é uma mudança de vida? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Agora, pastor, precisa ir lá em Gênesis buscar? Irmãos, a Bíblia, repito, eu sou chato, é um manual da tua vida. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler para você, não precisa botar não, Vitinho. Romanos 15, 4. Presta atenção. Porque quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos com um problema, a gente tenta resolver o problema por nós mesmos. A verdade é essa. Não adianta você dizer para mim, não, pastor, eu só vou para a Bíblia. Não, infelizmente a gente não vai. Mas Deus insiste conosco. Ele quer que nós vamos buscar as soluções, as saídas na Bíblia, em tudo, em qualquer área da sua vida. Em qualquer área. Ficou complicado, ficou difícil, eu vou para a Bíblia. Não sei buscar essa resposta. Existem pastores, obreiros, evangelistas que podem te dar a direção dessa igreja. Até o meu WhatsApp você tem. Se não tem, pode pegar, porque todo mundo tem. A maioria tem. Para tirar dúvida. E aí, pastor? E aí diz o seguinte em Romanos 15, 4. Olha que coisa linda que Deus prepara para nós. Pois tudo o que foi escrito, Bíblia, no passado, foi escrito para nos ensinar.
Maravilha. Obrigado, Jesus. Obrigado, glória a Deus. Tudo que foi escrito na Bíblia, no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança, eu não desisto, e do bom ânimo, alegria, porque eu tenho a resposta daquele problema que eu tenho, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Posso respirar. Então você hoje está vivendo um problema, um drama, um caos. A arca de Noé vem sinalizar para nós que há um escape, que há saída para o problema. Mas é só para aqueles que creem. Porque se eu não creio, e eu vou dar continuidade a isso, na quarta-feira, pedir licença aos pastores que iriam pregar nas outras 2 quartas, eu senti direção de Deus para eu dar continuidade, nós vamos falar nisso. Se eu não creio, se eu não tenho fé naquilo que eu deveria ter, que é a solução do problema, é a receita médica, é a bula do remédio, como é que eu vou viver? Se nós fomos feitos para ouvir essa voz, a voz de Deus. Eva preferiu outra voz, Adão preferiu outra voz, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu não sou homem de ferro, eu não sou catedrático, eu não sou expert. Eu vivencio a palavra. Eu já fui nada, e Deus me colocou no meio dos príncipes. E você é a mesma coisa. Pastor, como é que eu faço isso? É só você dar atenção à palavra, em vez de entrar em pânico, em desespero. Vai para a palavra, mas é difícil, pastor. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é a solução. Mas, pastor, como é que eu consigo esse acesso? Bom, a Bíblia você tem. Orientação você tem. É só você se comprometer e tomar uma atitude. Irmãos, tomar atitude é o segredo da vitória. Porque quando você decide uma coisa, está decidido. Porque você não pode ser como a onda do mar, que vai, crê hoje, amanhã não crê. Crê hoje, amanhã não crê. Aí Deus diz, não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Está escrito na Bíblia. Se você vai e vem na fé, entrega para Deus e toma, entrega para Deus e toma, não vai fluir, querido. Não vai fluir, minha irmã. Não vai fluir. Eu preciso tomar uma atitude. Olha só, eu estou vivendo um caos. Então, eu vou pegar uma palavra, pode ser a de hoje, não é a arca, eu vou entrar na arca. E dava para sair da arca? Dava para sair? Tinha como sair? Não, então acabou. Eu entrei na arca. Já era. Para o mundo. Já era para o mundo. Estou trancado na arca. Acabou. Viu, Jonathan? Acabou. Não, mas o quê? Eu disse eu tomei uma atitude, aí vem na orelhinha. Não, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus não pode mentir. E fim de conversa. Minha irmã, ou você crê ou você não crê. Ficar em cima do muro é um perigo. Eu tive aqui, já preguei sobre isso, ficar em cima do muro é um perigo. Tome uma decisão. Tome uma decisão hoje. E a palavra está dizendo para você, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Para você aprender, para você vencer. Esse é o objetivo de Deus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E isso não é jargão, isso é a palavra do nosso querido, poderoso Deus. Tá bom. Pastor, me dá outra, eu não acredito muito não. Eu quero outro versículo. Então tá bom. Eu vou ler para vocês Isaías 34:16.
Deus diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai aonde? No homem. Confiar no homem. Você está perdido, meu irmão. O homem fala assim: vou te arranjar um emprego. Aí você fica todo feliz aquela noite. No dia seguinte ele diz para você: a vaga foi preenchida. Faz ou não faz isso? Vou te emprestar um dinheiro. Aí você fica: ô glória, está resolvido o meu problema. Não, sabe o que foi? É que eu tive que gastar numa situação assim. Agora, quando Deus diz, meu irmão, pode dormir tranquilo, porque vai acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus, toda a glória para Ele sempre, sempre, sempre. Sempre aplauda ao Senhor, sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Como eu queria que vocês fizessem isso sempre, porque não é para mim. Se você estiver me aplaudindo, eu caio. No próximo culto já não tem unção nenhuma. Então, se você está aplaudindo, aplauda ao Senhor. Sempre entrou no teu coração uma coisa boa, você pegou, bate palma para Ele. A Bíblia fala isso, né? Glórias, dê glórias, louvores. Amém? Isso é adorar. Então, faça isso sempre que entrar no teu coração, é claro. Pastor, buscai no livro do Senhor e lede, é ordem. Buscai, ele está mandando, imperativo, buscai no livro do Senhor e lede. Uma resposta está na Bíblia. Quem sabe que está na arca hoje? Tem mais algum, pastor? Tem, eu te dou outro. Josué 1:8, posso ler? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, Bíblia, e de meditar nelas de dia e de noite. Pastor, tem que ficar com a Bíblia na mão de dia e de noite. Não, aqui dentro. Eu sei que vou vencer. Ele não pode mentir. Essa doença não pode me consumir, porque Deus é fiel. E Ele disse que eu fui sarado nas feridas dEle. Agora eu tenho certeza que Ele vai suprir em glória as minhas necessidades. Mas está um dilúvio do lado de fora, mas Ele supre em glória as minhas necessidades. É isso, é isso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, olha só, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Vou morrer, saciá-lo-ei com longevidade. Ah, mas eu já estou velho. Meu espírito não contenderá mais com o homem, mas o homem viverá 120 anos. Mas o diabo vai me pegar. Ué, peraí. Aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Oh, glória! Oh, glória! É palavra, meu irmão, é palavra. Por isso que ele diz que nós vamos ter vida abundante. É por causa disso. Só que a gente não vive a palavra, a gente vive os problemas, vive o caos, o choro, a decepção, a mágoa. Oh! Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Oh, glória! Pastor, irmãos, é isso aqui. E serás bem sucedido. Não pode mentir. Então, pastor Sérgio, se for câncer, se for quebrei financeiramente, o casamento acabou, na palavra tem a solução? Tem a resposta. Você está quebrando a cabeça, desgaste financeiro, não dorme, preocupado com as dívidas, aquilo outro, aquilo dois. Deus, você é fiel, dizima, oferta, você se entrega, adoração é entrega. Estou preparando um sermão sobre isso. Adoração é entrega, é serviço. E aí, pastor? E aí, quando eu faço isso, na palavra, eu seguro.
não tem como não vencer, irmãos. Não tem como. Um dia eu fui chamado a atenção por uma autoridade da igreja, injustamente, porque eu disse que nós, em Cristo, éramos imbatíveis. E aí eu fui chamado a atenção, porque disseram para essa autoridade que eu tinha dito que eu poderia colocar Deus na parede. É óbvio que eu não posso botar Deus na parede, posso? Como é que eu vou fazer isso? Se eu botar Deus na parede? Tadinho de mim, né? Não existe isso. Está fora de cogitação, claro. Mas eu quero que você entenda que eu não posso alterar os princípios, os fundamentos de Deus, mas eu posso fazer com que Ele mantenha a sua palavra. Entendeu? Por quê? Porque Ele não pode mentir. Então eu pego o que Ele falou, o que Ele disse, e levo até Ele. Foi o Senhor que disse. Aí foram lá dizer, o pastor está dizendo que está botando Deus na parede. Aí eu ganhei uma bronca. Vocês entenderam? Eu estou botando Deus na parede? Não, eu estou pegando o que Ele e mostrando. Tem um versículo na Bíblia, em Isaías, se eu não me engano, que diz assim, acho que é Isaías 43, que diz assim: lembrai-me, apresente, quem sabe, as tuas razões para que eu possa te justificar. Meu Deus do céu, Ué, ele tem amnésia? Então por que eu tenho que lembrar ele? Porque ele quer ver se eu sei. Conheci. Lembrai-me. Aqui, Jesus, o Senhor disse que o Senhor abre as janelas do céu se eu dizimar, se eu ofertar. Peguei. Jesus, olha o que o Senhor disse. Acabei de dizimar. Agora é comigo? Agora é com aquele que não pode? Entenderam? Eu estou doente, mesma coisa. Aqui, Jesus, o Senhor falou isso aqui. Não, fiqueis ansioso por coisa alguma. O Senhor que falou. Esse diagnóstico aqui, ó. O Senhor é poderoso. Eu ficar preocupado não vai adiantar nada. Porque eu não sou médico. Já fiz o que tinha que fazer. Já procurei a medicina, os remédios e tal, mas o médico falou que... Agora, o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor pode cuidar de mim. Então, eu pego a minha vida aqui, ó. Está nas tuas mãos. E o Senhor também disse, que o Senhor falou para eu lembrar, que da mão do meu Pai ninguém arrebataria. Então, não tem morte, não tem nada. Porque o Senhor disse que ninguém pode me arrebatar. Jesus, eu vou dormir em paz. Entenderam, irmão? Eu fui buscar onde? E apresentei a quem? A Ele. Aí Ele recebe e diz, mas fui eu que falei isso mesmo. Providencia, porque eu não tenho duas palavras, eu só tenho uma. Aí Ele ainda diz mais para você, gostei. Achei um coração que crê. Você faz o seguinte, meu filho, entra na minha sala agora com ousadia. Entendeu? Pelo novo e vivo caminho que é meu filho Jesus. Pelo sangue dele, você não merece. Mas pelo sangue dele, não é que você passou a merecer? Não é que eu olho para você e não vejo mais o seu pecado? Eu vejo o sangue do meu filho? Eu não queria, mas pelo sangue dele, está perdoado. Meu Deus do céu, a gente não pensa nisso. Mas é isso que acontece. Vai para a palavra. E se eu disser para você que tudo isso que eu estou falando com você eu não programei, você acredita? De coração. Incrível isso. Eu estou surpreso.
O nome do nosso culto hoje é a janela. Que janela, pastor? Da arca. Vamos lá ver? Vamos entrar na arca? Não sei nem se vai dar mais tempo de correr a arca, mas Deus sabe todas. Quem foi beneficiado até aqui? Deixa eu ver. Então eu vou embora. Pode botar o louvor aí. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom demais. Gênesis 6,16. Vamos lá, Vitinho? Você botou aqui Isaías 43, né? Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Olha que maravilha. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para eu provar. Meu irmão, é demais isso aqui. Você não concorda comigo, não? Que versão linda. Que versão é essa? NVI. Relembre o passado para mim. Me fala tuas dores, teus problemas. Vamos discutir. Ele está te convidando para conversar com ele, meu. Vamos discutir a sua causa. Qual o seu problema? Doença? Problema financeiro? Apresente o caso para provar a sua inocência. Meu Deus, até fiquei mais feliz. Gênesis 6,16, vamos lá? Pode ler comigo? Faça um teto para a arca. E deixe uma abertura no meio de meio metro, logo abaixo do teto. Faça uma porta lateral na arca e construa um andar superior, um médio e um inferior. Então Deus está mandando construir uma abertura, uma janela, que será o único ponto de visão do céu. Vai comigo na arca. Só tinha um ponto de visão. Tudo mas tinha um ponto de visão que quem olhasse, viu o céu. Que estratégia. Liga não, que eu sou bobo com Deus mesmo. Que estratégia, incrível. Vamos ver sobre a porta que ele mandou fazer? Ele mesmo fechou, não foi? Vamos ver? Gênesis 7,16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo. Só para você ter como referência, entraram sozinhos, tá? Ele não foi lá buscar não, tá? Quem foi que mandou para dentro da arca esses bichinhos? Você já pensou ele caçando a girafa? Um leão? Um urso, sei lá se tinha, né? Mas os bichos, dava para eles caçar aquilo? Não, trazer vivo? Deus botou um atrás do outro em fila. E foram entrando na arca. Incrível isso. Então os animais que entraram foram macho e fêmea de cada ser vivo, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou. Então foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Ninguém mais podia entrar ou sair. Vamos ver, porque ele viu um corvo e uma pomba, não foi? Vamos ver essa parte aqui. Gênesis 8, 6, 7. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse secado. Soltou um corvo que ficou dando voltas, indo e voltando, até que as águas secaram. Então, a janela se abre e começa a busca por sinais de vida. E o corvo não trouxe a resposta. Gênesis 8:11. Ao entardecer, a pomba, que ele tinha soltado uma pomba, voltou a Noé, trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então, havia agora um sinal que a terra ia florescer. E aí chega a hora de sair, em Gênesis 8:12. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. E aí a missão terminou. O silêncio da pomba agora anuncia que é hora de sair da arca e recomeçar. Quem já está pegando aqui o entendimento da arca? Havia um caos, meu irmão. Havia um caos. Você já viveu um caos? Deixa eu relaxar aqui, porque eu fico apreensivo. Deixa eu beber até um pouco de água.
Porque Deus é incrível, irmãos. Você me desculpa aqui, porque eu fiquei preocupado em trazer essa mensagem com relação ao tempo. E aí Deus fala para mim, e minha esposa fala isso sempre para mim, deixa Deus trabalhar no púlpito, deixa Deus trabalhar no púlpito. Eu fiz e fiquei pensando assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí Deus coloca uma introdução de quase 40 minutos, 30 minutos de introdução. E aí eu estou lendo aqui com você, e dentro de mim, a minha alma, eu, Sérgio, você não vai conseguir acabar, porque você já tinha que estar lá no final. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aí eu relaxo aqui. Levei uma semana para fazer. Quebrando a cabeça, minhas netinhas brincando lá na sala, né? E eu fazendo ali, com elas ali, né? Para curtir um pouquinho, e eu com o celular na mão. Tira isso, bota isso. Senhor, fala comigo. Aqui, bota ali. Aí a Beth até falou para mim, quer parar com esse celular? Eu desliguei, botei e falei, amém. Aí Deus faz o que quer, tá bom. Quando der meu tempo, eu vou parar, porque é o que Ele quis. Então, vamos lá. Você já viveu um caos? Era um caos, irmãos. Era um caos ou não era? Não era. Para pensar. O homem constrói uma arca, começa a chover. A porta está fechada. Uma barulheira de bicho lá dentro. Que situação. Não posso sair. E lá fora? Morte. Juízo de Deus. Pecado. E agora? Mas interessante que se eu estiver dentro da arca, Ele transforma meus momentos difíceis em conquista. No novo começo, como eu li aqui. Então é melhor estar dentro ou fora da arca? Ele protegeu, Marcos, o povo dele, porque quem estava dentro da arca era o povo dele, que cria do juízo. Ele protegeu do juízo dele mesmo. E os levou para onde? Para um novo começo. Pastor, você acha então o caos que está lá fora, na minha vida, no meu trabalho, na minha saúde, na minha cabeça, esse caos, se eu estiver dentro da arca, ele me leva para um novo começo? Não sou eu que estou dizendo. É a própria. Então, o que parecia ser fim, desespero para eles, era uma oportunidade de mudança de vida. Pastor, aonde o senhor quer chegar? É que o caos virou uma nova vida. Aonde? Dentro da arca. Quem está entendendo? Lá fora, você imagina aí no teu coração, gritos, afogamentos, morte, um silêncio de Deus, aquelas pessoas clamando lá fora, vocês estão entendendo? Clamando lá fora, abre, abre, um silêncio, aliás, fora e dentro. Um silêncio. Só os bichos. Senhor, o que vai ser de mim? Eu estou dentro da arca. O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Hoje você sabe. Mas eles sabiam? E não para de chover. E o caos está instalado. Olha os gritos. Mas eu estou guardado. Que coisa, né? Dentro, né? Eu tenho uma janela.
uma saída, um escape. E do lado de fora, dor, sofrimento e morte. Então tem uma janela nessa arca. Será que é à toa, Jonathan? Será? Será que é à toa? Que tem uma janela nessa arca? A janela é o lugar que você... Imagina o cheiro daquele ambiente. Escuridão. Tinha luz? Escuridão. Mas pastor, eu sou obrigado a passar por isso. Deus não está fazendo isso para você sofrer. Ele está fazendo isso para te proteger. E a gente, quando está envolvido no problema, acha que Deus esqueceu da gente, que Deus é cruel, que Deus não ouve a minha oração, que tudo voltou, que isso, que aquilo, que acontece, que Deus não me vê. E Deus está falando para você, você está dentro da minha arca. Você está protegido. Eu não estou te maltratando, eu estou te guardando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh Jesus! O dilúvio não foi só uma chuva, foi uma sentença de Deus. Pastor, então, quando eu estou diante de uma sentença cruel do mundo, há uma janela, aonde eu posso respirar. Porque mesmo com o juízo caindo sobre a terra, pandemia, situações graves financeiras, governo, Deus me dá o escape. Oh glória! 1 Coríntios 10:13 diz assim para você: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Tem uma janela. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Meu Deus do céu. Então, pastor, Deus deu o juízo, deu a sentença, mas tinha os deles, os dele, os que criam, os que tinham fé, os que trabalharam anos a fio, um processo. A cruz, a arca, um processo de deboche. Está construindo uma arca. Que arca é essa? É você vindo para a igreja, as pessoas não crendo que você vai vencer, deboche, arroxo, olha só, olha aí, você está passando por isso, você está passando por aquilo, é um processo, eu vou continuar, não tem chuva, mas Ele disse que vai ter, e tal, e pá, e quando eu ver, eu estou dentro da arca, eu estou na cruz com Cristo. Então você não vai sofrer além do que você pode. Agora, repare que a janela estava no alto, não estava nas laterais. Nas laterais tinha uma porta que eles não podiam sair. Mas por quê? Meu irmão, você quer abrir a porta que Deus fechou? Segue o rumo. Segue em frente. Se Deus fechou... Mas eu esperava, meu irmão, espere em Deus e não nos homens. Eu pensava, não tem que pensar nada, você tem que crer. Se Deus fechou a porta, não tente abrir, porque Ele que fechou por fora. Mas pastor, eu não vejo saída na arca, está tudo fechado, tudo escuro. A sensação é de aperto, de dificuldade. Meu irmão, Ele providenciou uma janela para que você olhe para o céu. Caos em volta, mas se você olhar para o alto, o céu está intacto, está tudo caindo, desabando, mas eu olho para o alto, o céu está no mesmo lugar, intacto, e ali eu respiro. Já ficou no lugar abafado e tem uma brechinha? Quem já ficou? E você ali bota o nariz, você já sentiu isso? Eu quando andava de ônibus lá no Rio, voltando do trabalho, e eu ficava procurando uma brecha para respirar. É mais ou menos isso. É a vida te apertando, o mau cheiro da vida te apertando.
Mas eu fico em paz, porque eu sei que Deus, diante do juízo, do caos, da dificuldade, da morte que o mundo enfrenta, dos apertos, da escuridão da vida, eu consigo respirar. E é isso que Deus está falando conosco. Ele diz no Salmo 50, 15, clame a mim, no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Meu Deus do céu. A arca, meu irmão, era um santuário em movimento. Hoje, você está dentro de uma arca. É um santuário em movimento. Explica melhor, pastor. Sim, você não é mais o mesmo de que você entrou, de quando você entrou. A arca está andando mesmo. Andando para hoje, para novas conquistas, para outros lugares. Aquilo que você deixou lá atrás, eu acredito que você não vai encontrar mais. Já passou. Os montes foram cobertos. Não havia mais grito de morte ou de dor. Silêncio total. Mas uma coisa eu te garanto. Céus e terra vão passar. Mas a palavra de Deus não passa, meu irmão. Ela não passa. Ô glória! A arca estava protegida do caos e apontava pela janela para Deus, que é a única saída que você tem. Era a única saída que eles tinham. A arca, a janela. A janela era mais que um escape. Estava dando para eles uma visão. Porque não via-se nada. Escuro, só bichos, dificuldade, talvez uma lamparina. Eu não sei o que tinha naquela época para enxergar. Mas mais que um escape por aquela janela, era a visão que eles tinham e que eu espero que você esteja tendo agora. A visão da saída, da possibilidade de conquistar novas terras na tua vida. Conquistas. Nova história. Quando eles desceram, nova história. Novo lugar. E tudo era deles. Entraram sem nada. Saíram com tudo. Foi ou não foi? De quem era a terra quando abaixou a arca? Era minha, sua? Era deles. Sou dono de... Não tinha zombado, humilhado, criticado, apavorado. Quando eu entrei, você a porta não abre. Deus, ele disse, eu fechei. Isso sabe o que é, irmãos? É viver o processo dia a dia da palavra. Eu quero sair, Deus não abre a porta. Eu não estou entendendo, eu não fico curado, eu não prospero. E Deus diz, fica calmo. Espera pacientemente em mim. Mas eu estou, aqui dentro está muito escuro. O senhor botou aqui para eu sofrer nessa situação, nessa igreja. Eu estou em desespero. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Fique em paz. Eu tenho controle. Eu faço você flutuar sobre esse problema. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vai afundar. Não tinha nem leme. Não tinha leme, pastor? O leme era Jesus. E vai me levar aonde essa situação? Entrega teu caminho a mim. Confia. O mais eu vou fazer. Mas essa onda enorme. Vento. Mar. Aquieta-te. Não toqueis nos meus ungidos. E lá foi a arca. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Muito bem. Sem leme, ele perdeu o controle, e é isso que você tem que fazer, deixa Deus dirigir sua vida. Ele sabe para onde está te levando, mas está difícil, ele sabe para onde está te levando. Mas eu vou por aqui.
confia em Deus. Ouve o que Ele está falando, através de um louvor, através da palavra. Ouve, peraí, então é melhor eu boiar, deixa Ele me levar. Não é deixa a vida me levar não, tá? Deixa Cristo me levar. Ele vai te levando. O Senhor mesmo irá à sua frente, Deuteronômio 31:8, e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenham medo, não desanimem. Palavra do Senhor. E aí, pastor? Bom, e aí, a carne quer olhar para o lado, a carne quer, mas o Espírito quer que você olhe para o alto e respire. Até que, eu estou aqui já resumindo, passando para o final, pulando um pouquinho por causa da hora. Ele solta um corvo. Noé solta um corvo. O corvo passeia, e depois não volta mais. Por quê? Porque é o mundo. O corvo é a opção daqueles que já estão dentro da arca, mas optam pela carniça. Porque tinha muita carniça. Quem está entendendo? Eu estou resumindo aqui para chegar no final, para não te atrasar. O corvo é essa resposta espiritualmente para nós. É o que estão dentro da arca, o corvo estava dentro da arca. Mas ele sai da arca e opta pelo mundo. Eu não vou voltar. Porque o mundo me satisfaz. Gosta de comer carniça. Mas aí ele tem uma pomba. Que é a presença de quem? Representa. Pomba não é o Espírito Santo, tá? Você sabe disso. Ele é como uma pomba, amém? Que veio sobre Jesus. O Espírito Santo veio como uma pomba. Então não é uma pomba, é como uma pomba. Mas vamos lá. Ele solta a pomba. A pomba volta no final com um raminho no bico. O que Deus está anunciando para eles e para nós hoje, aplicando na tua vida? A esperança, a vida. Ela volta como um recado de Deus, como você está recebendo hoje. Meu irmão, há um caos, há carniça, mas há a presença do Espírito Santo. Por onde? Através da conexão com Deus, através da janela que é aberta para que a gente olhe o caos ao redor, mas a solução vem do alto. Eu me alegro em Ti, Jesus, porque eu tenho esperança, esse culto está me dando esperança. O que o pastor está falando é aquilo que Paulo disse, buscai na palavra tudo que foi escrito no passado, é para nos ensinar. E Deus aqui abre uma porta, que é a janela para o céu, e traz para nós a esperança da presença do Espírito Santo na sua vida, que só olha para o alto, dizendo, há condições ainda da tua terra florescer. Há condições ainda, há esperança. Agora, esse ramo que foi trazido, anunciava para Noé e para nós aqui, que está na hora de sair. Liberdade, paz, livre. E Deus ainda fez uma aliança com eles, botou o arco-íris. O que é isso? Oh, é muita coisa, né? Essa é uma aliança que eu faço com você. É o que? Não sei. É uma aliança que eu faço com você. Eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um compromisso contigo. E daqui a pouco a Santa Ceia vai responder isso. Uma aliança. A nova e eterna aliança que é dada por vós. Uma aliança que não tem princípio, meio e fim. Que não tem atalhos, que não tem emendas. A palavra de Deus. E eu quero dizer para você que a sua janela é o céu aberto.
Hoje a sua janela é o céu, não tem limite. Respire, porque você está dando condição hoje da sua alma, que estava em aperto, em escuridão, em dificuldade, em caos, em choro, em morte, condição dela respirar. De você sair daqui na certeza de que Deus tem tudo já preparado para você. Tudo está preparado. É só questão da gente acreditar. E aí ele dá condição a Noé para fazer escolha. Como dá para nós também. Nós podemos ser um corvo ou uma pomba. E ele diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não adianta vocês tentarem fazer planos, porque a resposta vem de Deus. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar. Ah, esse é o seu plano, Senhor? Sim. E não de lhes causares dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, meu irmão, a ansiedade, nessa hora, não vai mais te dominar. Você é que domina. Você que tem o controle. Você que tem a terra agora, que foi dada a nós, para que nós fôssemos mordomos dela. Essa é a ideia de Deus. Quando começou com Adão e Eva, entregou a terra para eles. Hoje Deus te devolve essa terra. Te traz das trevas para a maravilhosa luz. Eles descem da arca, e aquela noite, como provavelmente dormiram felizes da vida, com a alma cheia. E eu quero dizer para você que hoje, você, quando chegar em casa essa noite, vai dormir tranquilo. Porque mesmo na escuridão do teu quarto, quando você lembrar dessa mensagem, você vai lembrar que tem uma janela aberta sobre você. E ela não se fecha. Porque agindo Deus, quem impedirá? Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente. E que guarde essa palavra no teu coração. Porque pode ter certeza, veio de Deus, não veio de mim, veio de Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela Tua condição de avisar, de nos avisar de que há uma saída, que há o escape. Muitos não quiseram entrar na arca. Muitos optaram por resolver por eles mesmos. Não vai chover? Que absurdo essa arca. Isso é um absurdo. Isso não condiz, não é verdade isso. Isso é loucura de Noé. Pois é. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos manter dentro da arca. Por o Senhor nos conduzir para a arca, como estamos aqui agora, Pai. Os que estão ouvindo de casa, orando comigo, os que estão aqui. Ô Jesus, entrega um ramo, Pai. Entrega um ramo dessa oliveira, desse verde, Senhor, na mão de cada um aqui agora, Jesus. A esperança. Meu irmão, não desista. Não desista. A esperança. Mesmo que o tronco tenha morrido, Deus faz brotar pelas águas vivas do Espírito Santo. O tronco está caído, está morto, mas Deus faz brotar um ramo. De uma terra seca, diz a palavra, surgiu um broto. É Jesus. Toma isso, meu irmão. Toma isso como resposta de Deus à tua oração. Resposta de Deus à escuridão que você entrou aqui vivendo. O drama de um diagnóstico, o drama de uma vida financeira difícil. Deixa Deus te conduzir, deixa a palavra fazer você boiar sobre a tempestade. Oh Jesus, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos. Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua porta trancada, mas com a janela aberta. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti de todo o coração. Entrega, meu irmão. Você vai louvar agora. Entrega. Solta a tua pomba. Solta. Solta o que estava te prendendo. Fala: Jesus, eu passo pela janela, eu solto pela janela. Porque eu sei que essa entrega que estou fazendo ao Senhor vai voltar para mim cheia de esperança.
Oh, Jesus. Trabalha, trabalha. Você tem que fazer a sua parte, abrir a janela. Porque se a janela ficar fechada, a pomba não sai, a esperança não entra. Abre a tua janela. Abre, respira agora. Dá ar para a tua alma que estava aqui chorando, em desespero. Respira. Respira o ar fresco de Deus.